Meus irmãos, graça, paz e esperança da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Privilégio novamente compartilhar a palavra de Deus nessa noite muito especial, quando nos reunimos para adorar publicamente o nome do nosso Senhor e também testemunhar o recebimento de irmãos e irmãs, a membresia da igreja. Eu quero convidá-los para que abram a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. 1 aos Coríntios 2, a partir do versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Vamos orar novamente? Senhor, queremos pedir que o Senhor nos abençoe na compreensão da Tua palavra, que o elemento humano seja anulado e possamos reter somente aquilo que está de acordo com a Tua vontade, aquilo que a Tua palavra nos entrega, nos ensina. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nos Estados Unidos, havia uma igreja com um templo muito bonito. E uma das coisas que mais chamava a atenção das pessoas era o vitral por detrás do púlpito. Um vitral grande, colorido e com a cruz no centro. Então, na medida que as pessoas adentravam ao salão de cultos, inevitavelmente elas ficavam impressionadas com aquele vitral que no centro tinha a cruz. E o pastor dessa igreja, cujo templo era muito bonito, era um homem muito alto, era um homem que de fato impressionava, chamava atenção pela sua estatura. Um dia, o pastor da igreja se ausentou e a igreja recebeu outro pastor. Veio um pastor substituir o pastor local que estava ausente. O detalhe é que o pastor visitante era baixinho, diferente do pastor da igreja que naquela ocasião estava ausente. Durante o culto, uma menininha da igreja perguntou: mamãe, onde está o pregador que quando se levanta a gente não vê a cruz? Mamãe, onde está o pregador que quando se levanta a gente não vê a cruz? A pergunta da menina revela uma tendência cada vez mais comum em nossa época. Pregadores que querem se sobrepor à mensagem do Evangelho e impedem as pessoas de enxergar a cruz de Cristo. Em muitos púlpitos têm predominado mensagens antropocêntricas, mensagens focadas no homem, no ser humano. A moda agora, em muitos lugares, é a pregação coaching, a pregação motivacional. São mensagens focadas no homem, no que ele faz, na sua capacidade de realização. Esse tipo de pregação ofusca Jesus, o cabeça da igreja, engrandece as pessoas e rouba a glória de Deus. A ênfase bíblica nunca está em nós, seres humanos, mas no Salvador, no Senhor da igreja, que é Cristo. Na igreja de Corinto, a quem Paulo dirigiu essa carta, havia muita vaidade e partidarismo.
E os crentes estavam colocando mais atenção nos pregadores que no Senhor da igreja, no Senhor dos pregadores. Notem o que Paulo menciona no capítulo 1, no versículo 12. Refiram-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Partidos, grupos na igreja. E no capítulo 3, Paulo busca corrigir o olhar da igreja de Corinto, assinalando no versículo 5 do capítulo 3, o seguinte, quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem? Crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, parem de colocar a ênfase, a atenção, o destaque nos pregadores. Apolo é um servo, eu sou um servo. Mas o crescimento veio de Deus, a igreja é de Deus, a Ele pertence a glória. Por isso, para corrigir essa visão defeituosa, entre tantos assuntos abordados por Paulo nesta epístola, um deles diz respeito à maior riqueza da igreja. Meus irmãos e irmãs, a maior riqueza da igreja não é o valor dos seus bens e propriedades. A maior riqueza da igreja não é a quantidade de fiéis, de membros que fazem parte dela. A maior riqueza da igreja não é a eloquência de seus pregadores ou dos professores de escola dominical. A maior riqueza da igreja não é o tamanho e a beleza do seu templo. A maior riqueza da igreja não é o renome que a mesma pode desfrutar, eventualmente, junto à sociedade civil ou às autoridades governamentais. A maior riqueza da igreja é o evangelho da graça de Deus. Aos coríntios, Paulo afirma, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É sobre isso que nós vamos refletir nesta noite. A maior riqueza da igreja. A maior riqueza da igreja, nos ensina o texto, é o evangelho. E nós vamos fazer 3 perguntas a essa porção bíblica, a fim de extrair algumas lições para as nossas vidas. A primeira delas é a seguinte, o que é o evangelho? A resposta se encontra nos versículos 1 e 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o quê? O testemunho de Deus. Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O evangelho não é sabedoria de homens. O evangelho não é doutrina política. O evangelho não é promessa de prosperidade material. O evangelho não é a falácia tão disseminada por aí, a solução dos problemas da humanidade. Pastor, se o evangelho não é essas coisas, o que é, portanto, o evangelho? O evangelho, como diz Paulo, é o testemunho de Deus. Volte sua atenção ao capítulo 18 do livro de Atos. Nesse capítulo, Lucas menciona como foi a experiência de Paulo ao plantar a igreja em Corinto, ao ser usado por Deus para que a igreja nascesse na cidade de Corinto. Esse texto de Atos 18 é paralelo, de alguma maneira, ao texto lido. Note que no capítulo 18 da carta aos Coríntios, Paulo diz o seguinte, versículo 5, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Ora, o evangelho é o testemunho de Deus, é o anúncio de que somente existe salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Hoje, assim como na época do Novo Testamento, existem ameaças à saúde doutrinária da igreja. O que às vezes a gente, quando liga a televisão, quando escuta um programa na rádio, quando acessa determinados sites de igrejas, o que a gente às vezes encontra? Mercado da fé.
pregadores dizendo o seguinte: quanto mais você entrega para Deus, quanto mais você coloca no gasofilácio, mais bênçãos você vai receber. Isso é mentira, gente. Deus jamais disse isso na sua palavra. Isso é mercadejar o evangelho, é comercializar a fé. Também outro fenômeno que existe em alguns círculos, chamados evangélicos, é o da tietagem. É uma idolatria em relação a certos líderes, a certas bandas, a certos personagens do mundo gospel. Ou então, o próprio culto é um show, é um espetáculo. Existem igrejas que têm transformado o seu salão de cultos numa pista de dança, colocado luzes especiais. A igreja se transforma durante o culto praticamente numa danceteria. Tudo isso para tentar o quê? Agradar as pessoas. E pregadores que buscam adocicar a mensagem bíblica para que a mesma não afaste as pessoas. Porque o importante, segundo alguns, é que as pessoas se sintam bem. E para que elas se sintam bem, a gente não pode condenar o pecado. Dizem esses pregadores que não são pregadores bíblicos, que não são pregadores fiéis ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Há muitos anos atrás, onde eu fui pastor, na igreja de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, numa ocasião, um membro da igreja falou assim: pastor, o meu pai, ele é evangélico, mas ele não é membro de nenhuma igreja, ele gostaria de receber uma visita sua. Eu fui visitar o pai do membro da igreja. Era um senhor, já de idade, cabelos brancos. Eu vou encurtar a história. O senhor me contou a sua vida e tal, e falou que ele gostaria de entregar o dízimo dele à igreja, da qual eu era pastor, na qual eu era pastor. Desde que, após a entrega do dízimo, ele recebesse uma carta da igreja, com o carimbo da igreja, indicando, assinalando que ele havia entregado o dízimo à igreja. E eu expliquei para ele que aquele não era o procedimento, que o dízimo tinha a ver com essa graça, esse privilégio que o Senhor nos concede, de, ao fazer parte da família da fé, nós devolvemos à igreja uma pequena porção, em gratidão a Deus, para que esses recursos sejam usados na expansão da igreja. E aí, o senhorzinho me traz uma pastinha e mostra várias cartas de várias igrejas que já haviam recebido o dízimo dele e haviam entregado a carta. Eu falei: senhor, desculpa, nós não vamos receber o seu dízimo. O senhor não vai receber carta alguma da nossa igreja, porque esse não é o critério bíblico. Aquela foi a primeira e última vez que nós nos encontramos, porque ele jamais voltou a solicitar a minha visita. Então, existem pessoas que mal interpretam o Evangelho, mal interpretam a fé. O prazer daquele senhorzinho, em alguma medida, era mostrar, não sei a quem, não me interessava, às pessoas que ele havia dizimado em diferentes igrejas e que havia recebido uma carta das mesmas. Meus irmãos, o Evangelho tem a ver com a exaltação da pessoa de Jesus. É mais de Jesus, a estrela é Jesus, o cabeça da igreja é Jesus, e não nós. Na igreja de Corinto, um problema muito forte tinha a ver com a negação da ressurreição dos mortos. No capítulo 15, Paulo afirma que alguns estavam sustentando que os mortos não ressuscitam. De tal maneira que ele desenvolve toda uma argumentação para dizer: se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e vã a nossa pregação. Ou seja, estamos perdendo tempo e somos mentirosos, porque temos asseverado, afirmado coisas que, segundo essa teoria, não aconteceram. Então, havia na igreja de Corinto uma heresia que precisava ser combatida. Uma heresia é um desvio grave do ponto de vista doutrinário, porque alguns estavam defendendo que mortos não ressuscitam e, ao fazer essa afirmação, estavam indo contra
o âmago da fé cristã, que é a ressurreição de Cristo, que está conectada, com certeza, ao seu nascimento, ao seu ministério, à sua morte, à própria ressurreição e à ascensão de Cristo. Para atacar esse problema, notem o que Paulo faz no capítulo 1. Por favor, voltem a atenção de vocês para o capítulo 1. Nós não vamos ler todos os versículos. Note que em todos os versículos do capítulo 1, mais exatamente do versículo 1 até o versículo 10, em todos eles Paulo menciona Jesus Cristo. Versículo 1, apóstolo de Jesus Cristo. A igreja de Deus, versículo 2, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Versículo 3, graça a vós outros e paz da parte de nosso Deus, de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Até o versículo 10, Paulo faz referência a Cristo. Ele já começa a carta dizendo, Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Porque Jesus Cristo é o Evangelho. Esse é o anúncio que a igreja deve sempre fazer. Segunda pergunta, quais são as exigências requeridas para a pregação do Evangelho? Já aprendemos que o Evangelho é o testemunho de Deus, é a proclamação de que existe salvação em Cristo e somente no nome bendito de Jesus. Segunda pergunta, quais são as exigências requeridas para que possamos pregar, anunciar esse maravilhoso Evangelho? Essa resposta aparece no versículo 3 em diante. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Voltei ao capítulo 2, estou lendo o versículo 3, agora o versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Corinto era uma cidade grega, uma cidade portuária, portanto, era um local muito visitado, um local que estava numa posição geográfica estratégica, pessoas de diferentes culturas, de diferentes nações passavam por Corinto, e como acontecia em muitas cidades da Grécia, se valorizava muito os filósofos, as pessoas que sabiam discursar, que sabiam pronunciar seus discursos de maneira eloquente, convincente. E havia na igreja de Corinto essa tendência, tanto é que no capítulo 1, Paulo menciona, no versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Por que loucura da pregação? Paulo está sendo aqui irônico, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte, a sabedoria que o mundo valoriza, a sabedoria que os gregos tanto se deliciam, isso é escória, isso é lixo, em comparação à pessoa bendita de Jesus Cristo, que é a sabedoria e o poder de Deus. Paulo não havia estado em Corinto para oferecer mais uma ideia filosófica, mais um sistema de valores. Paulo havia estado ali para anunciar Jesus Cristo e Deus o havia abençoado. Depois vocês podem, com calma, ler o capítulo 18 de Atos, que mostra como foi a dinâmica da evangelização da cidade de Corinto. Paulo chegou, primeiramente foi pregar na sinagoga, não foi bem recebido pelos judeus, foi pregar aos próprios gentios, aos próprios moradores de Corinto, ele ficou atemorizado, Deus se manifestou a Paulo numa visão, dizendo, Paulo, não temas, porquanto eu estou contigo. E aqui Paulo nos ensina, nos mostra quais são os elementos que devem estar presentes em nossa vida para que anunciemos o Evangelho. Primeiramente, senso de incapacidade. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Outra coisa, simplicidade na comunicação. Versículo 4, primeira parte, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Paulo não entrou no jogo dos coríntios. Paulo não quis ser considerado, ser valorizado como mais um filósofo, mais um orador, mais alguém que sabia manusear ou fazer bom uso das palavras.
ele não usou desses recursos que os filósofos gregos utilizavam. Além do senso de incapacidade pessoal, porque não é por esforço humano, não depende da oratória do pastor. É obra espiritual quando Jesus Cristo converte o coração de alguém, usando inclusive homens e mulheres imperfeitos, como somos todos nós. Além do senso de incapacidade, além da simplicidade na comunicação, porque a proclamação deve anunciar Jesus Cristo, as pessoas devem entender a palavra de Deus, devem ter condições de perceber qual é o fundamento bíblico do sermão, da mensagem. Paulo aponta a dependência do Espírito Santo e do seu poder. Segunda parte do versículo 4, mas em demonstração do Espírito e de poder. Um dos biógrafos do pregador Spurgeon, do pregador inglês Spurgeon, menciona que, à medida que Spurgeon subia os 15 degraus que separavam a bancada do púlpito, ele subia dizendo, eu creio no Espírito Santo. O escritor M. Bounds afirma, o Espírito Santo não flui por métodos, mas por homens. Não unge máquinas, mas homens e mulheres de oração. Então, quando nós nos apresentamos diante de Deus, não importa se você pôde ou não alcançar um curso universitário, se você é ou não é alfabetizado, não importa o quanto você conhece da Bíblia, se você se apresenta a Deus em humildade e roga graça, Deus pode te abençoar, para que pessoas conheçam o nome de Jesus através da sua vida. Você é um missionário, meu irmão, você é uma missionária onde Deus te colocou. Ah, pastor, mas eu não falo tão bem quanto o senhor, eu não falo tão bem quanto o irmão ou a irmã que ensinam na escola dominical. Não é preciso. Deus não precisa de recursos humanos, de currículo humano para realizar a sua obra. A história da igreja, a própria história bíblica, estão repletas de exemplos nesse sentido. Recentemente eu estive na cidade onde nasci e me criei, São Luís do Maranhão, e conversando com meu pastor, ele disse que existe um pastor da nossa denominação que tem o seguinte costume, ele prepara o sermão e o apresenta em oração a Deus, obviamente, dizendo, Senhor, aqui está o trabalho do mestre, aqui está o esforço humano, mas agora é contigo, faça com que o profeta fale. Quer dizer, a unção, somente o Senhor pode derramar. A pessoa pode preparar a melhor aula de escola dominical, o sermão mais bem redigido, estudado, fundamentado. Mas se o Senhor não visitar com graça, isso vai ser mero palavrório humano. Se o Senhor não abençoar as obras de nossas mãos, não apenas no contexto da igreja, mas no âmbito da sua família, no âmbito do seu trabalho, nós não seremos, meus irmãos, exitosos, bem-sucedidos. Então, quais são as exigências para pregar o Evangelho? É preciso que eu faça um curso de seminário? É preciso que eu tome alguns cursos online? Se você tiver a oportunidade de fazer, amém, legal. Tudo isso Deus vai usar também para que o seu reino seja expandido. Mas não necessariamente. Você pode simplesmente, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Uma boa definição de evangelização, o que é evangelização? É apresentar alguém a Cristo. E a gente apresenta quem a gente conhece. Se você é amigo de Jesus, se você tem uma relação com Jesus, você está habilitado a apresentar Jesus às pessoas. Então diga, Senhor, usa-me para que eu seja um missionário junto ao meu vizinho, para que eu seja um missionário no meio da minha parentela, para que eu não perca a oportunidade neste Natal de falar do verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus Cristo. Às vezes, meus irmãos, a igreja está travada, emperrada e não cresce. Por quê? Porque nós estamos com a boca calada e não confiamos no poder de Deus, que pode usar-nos para cumprir os seus propósitos. Terceira pergunta, qual é o alvo, a meta do Evangelho? O versículo 5 do texto nos diz, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus.
Paulo diz isso à igreja de Corinto e a nós, porque o texto foi preservado também para a nossa edificação, porque existe em nós a tendência de nos apoiarmos em homens, em estruturas humanas, às vezes na tradição da igreja, às vezes no conselho da igreja, às vezes naquela família que é mais numerosa, que está mais tempo na igreja, às vezes no remédio, no psicólogo. Todas essas coisas são boas e podem ser usadas em nosso benefício. Mas a razão pela qual o evangelho é pregado e vidas são convertidas é para que essas pessoas cresçam e dependam do poder de Deus. Nós não fomos convertidos, irmãos e irmãs, para sermos pessoas melhores. A maçonaria também pode contribuir para isso. O Rotary também pode contribuir para fazer as pessoas melhores do ponto de vista social. Bons amigos, uma boa família. Nós também não fomos convertidos para sermos teólogos. Nada contra a teologia, nada contra o estudo da teologia. Nós não fomos convertidos para sermos espiritualmente poderosos. Eu oro e acontece. Aquela pessoa que tem fé na fé. Ela acha que ela tem muita fé, e porque ela tem muita fé, Deus vai resolver atender as coisas, porque ela pede com muita fé. Tolinha, ainda não entendeu as coisas. Não é que a fé não seja importante, não é que não possamos orar e pedir, Senhor, aumenta-nos a fé, devemos fazê-lo. Mas quando Deus nos dá uma bênção, quando Deus responde uma oração nossa, não é por causa da nossa fé, é apesar da nossa fé, ou por meio da fé que Ele mesmo nos deu, nos brindou. Nunca é por você, meu irmão, nunca é por causa de mim. Se você educou seus filhos e eles hoje, adultos, estão na igreja, não foi por causa disso que eles estão na igreja. Foi porque Deus usou você para que eles permanecessem na igreja. Se você ainda está na igreja, não é porque você é inteligente, é super espiritual, é maduro. Se pessoas que já fizeram parte dessa igreja ou de outra igreja que você conheceu, não continuaram nos caminhos do Senhor e hoje estão afastadas, e você está junto ao Senhor, não é porque você é melhor do que elas. É por misericórdia, irmão, é por graça. É bom a gente dizer isso, porque existe uma tendência de nos acharmos, nós somos da igreja da história, nós conhecemos mais de teologia. Não, mas eu oro todos os dias, eu sempre entrego o meu dízimo. Isso é legalismo, querido. Não é que o dízimo não seja importante, não é que a oração não seja importante, não é que você não deve estudar teologia, não é que você não deve se preparar. Sim, mas não é por causa dessas coisas que Deus te abençoa. Ele te abençoa por graça, sempre por graça. Então, qual é o propósito da pregação? Para que as pessoas sejam mais crentes no poder de Deus, mais dependentes da sua graça, mais cheias do seu Espírito, mais santas, mais aptas a ser usadas segundo a sua santa vontade. Outro problema muito sério na igreja de Corinto é que havia um frenesi pelos dons espirituais, especialmente pelo dom de falar em outras línguas, em outros idiomas. E Paulo recrimina essa disposição. Notem que no capítulo 14, Paulo diz o seguinte, primeiros versículos, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Ele faz um contraste entre o dom de profecia e o dom de línguas. Notem, pois quem fala em outra língua, em outro idioma, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, Paulo está mostrando que o dom profético, o dom de profecia, ele alcança mais pessoas, ele é mais benéfico para o corpo que o dom de línguas, de falar em outros idiomas, até porque esse dom de línguas requer outro dom, o dom de interpretação. Porque se uma pessoa
no caso aqui da igreja de Corinto, tivesse o dom de línguas, mas não tivesse na igreja uma outra pessoa com a capacidade de interpretar, então ela tinha que ficar o quê? Caladinha. Então, o dom de línguas, para edificar a igreja, ele necessitava da manifestação de um outro dom, o dom de interpretação das línguas. Mas o dom de profecia, não. Era direto. Era falar e explicar o evangelho e aplicar o evangelho à vida das pessoas. Havia na igreja de Corinto um frenesi por falar em outras línguas, em outros idiomas. Talvez para impressionar as pessoas. Mas qual era o problema? Que os irmãos da igreja de Corinto, a maioria deles, estavam esquecendo que antes dos dons do Espírito é necessário mostrar o fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Porque se a pessoa tiver o dom espiritual, mas não estiver no Espírito, em comunhão com Deus, o dom pode ser até uma arma contra ela mesma. A pessoa pode sim, vai descer. Ter aquilo que o balão tem. O que o balão tem? A bexiga tem? A pessoa fica como um pavão, nariz empinado, porque se crê mais espiritual que as demais. Esse problema estava acontecendo na igreja de Corinto, e Paulo busca corrigir esse problema. Portanto, irmãos, a maior riqueza da igreja é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. O que é o evangelho? É o testemunho de Deus, é o anúncio de que só existe salvação em Cristo Jesus. Quais são as condições para pregar o evangelho? Reconhecer que não depende de nós, depende da graça do Senhor para que sejamos usados. Simplicidade na comunicação, não complique as coisas, fale de Jesus, fale do que Jesus tem feito na sua vida, e dependência do Espírito Santo e do seu poder. Senhor, usa-me. E qual é o propósito, qual é o alvo, qual é a meta? Para que as pessoas sejam edificadas no poder de Deus, e não na dependência do pastor, na dependência do conselho, na dependência da igreja como instituição. O pastor tem a sua importância, o conselho tem a sua importância, a membresia tem a sua importância, a família da fé tem a sua importância. Só que nós não somos convertidos para depender das pessoas. Nós somos convertidos para depender de Deus e para dar frutos para a glória de Deus. Que nossas vidas não impeçam outras pessoas de olhar a cruz de Cristo, o Evangelho de Cristo em nós.